Em 2021, a participação dos cigarros ilegais correspondeu a 48% do mercado total de cigarros no país, segundo dados do IPEC, que é a empresa chamada Inteligência em Pesquisa e Consultoria. E esse percentual, vejam, já foi maior, foi de 57% em 2019. No ano passado, 2021, foram 53,1 bilhões de cigarros ilegais circulando nas cidades brasileiras. Desse total, 39% vieram contrabandeados do Paraguai. Em 2020, o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul, apreendeu 10 milhões de maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Mais de 3 vezes o número apreendido no ano anterior, que havia sido de 3 milhões. Bom, mas apesar das ações positivas de órgãos de repressão e de controle em diversos pontos do país, apesar de todas essas ações serem extremamente necessárias, essas operações, por outro lado, infelizmente, não têm resolvido o problema. Por isso é necessário discutir e apontar caminhos e soluções concretas para inibir o mercado ilegal e fomentar o crescimento econômico do Brasil. Para começar, eu vou passar a palavra primeiro ao presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona. Hoje o nosso tema específico é com relação ao produto que é mais contrabandeado no Brasil, o produto mais apreendido pelas nossas forças policiais, que é o cigarro. Sabemos que os recursos bilionários que são movimentados, especialmente pelo contrabando de cigarros, financiam organizações criminosas, que surgem no Brasil de forma mais articulada e que se espraiam hoje pelos países do Mercosul e de toda a América do Sul. Este é o grande fenômeno criminoso que nós enfrentamos. E precisamos ouvir especialistas, discutir, aprofundar para identificarmos que caminhos nós podemos percorrer no sentido de conter o contrabando, especialmente o produto mais contrabandeado, como disse, que é o cigarro. E uma vantagem competitiva enorme: o Paraguai cobra 20% de imposto. Todo cigarro, lá são fabricados mais de 70 bilhões de cigarros ao ano, são 8 fábricas no Paraguai, o Brasil tem 3, e eles consomem 2,5 bilhões de cigarros. O resto é contrabando puro, não está na pauta de exportação do Paraguai de forma nenhuma. É contrabando puro, que vem enormemente para o Brasil e depois também para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para a Bolívia, para outros países da América do Sul. Mas fortemente é o mercado brasileiro que atrai este mercado, né? E nós temos esse ingresso porque lá paga 20% de imposto, não paga nada no Brasil. No Brasil nós temos de 70% a 90% de imposto dependendo do ICMS. O ano passado, 13 bilhões e 300 bilhões de reais foram perdidos para o mercado ilegal de cigarros, para o contrabandista. 48%, como foi dito, é dominado pelo cigarro ilegal. Isso é um absurdo. Um país como o nosso ter quase metade do mercado nas mãos de um criminoso. Não é uma questão vamos fazer uma política antitabagista. Isso é outra esfera. Ser contra o fumo, perfeitamente, políticas antitabagistas. Inclusive o Brasil tem inúmeras políticas de saúde. Todas as obrigações junto ao OMS. Nós estamos falando de crime organizado. Como nós financiamos esse crime organizado? Mas nós temos pesquisas, uma da FEComércio do Rio de Janeiro. Perguntaram para qualquer produto, não especificamente cigarros, o consumidor de produtos ilegais em geral. Por que você compra o produto ilegal? 76%. É mais barato. Claro. Aí perguntaram para ele... Ainda mais num país carente como o nosso. Por que é mais barato? Porque o legal paga muito imposto, 60%. 79% perguntados. O que deve ser feito, então, para inverter esse processo, para tornar o produto legal mais competitivo? 79%. Diminuir o imposto. E especificamente de cigarros, temos uma pesquisa, 42% afirmam que é necessário um reequilíbrio tributário. É óbvio, nós estamos falando de preço. O preço é baixo, atrai o consumidor. E o imposto implica diretamente no preço do produto. A OMS fala, o aumento do tributo tem impacto no preço, mas inteligentemente a própria OMS faz uma referência. Agora temos que ter atenção para o contrabando, porque senão vai ser um evento
inverso. Você aumenta o imposto, você faz com que o produto legal fique caro, esse sim o consumo cai, mas você abre as portas para o criminoso, que não paga nada de imposto. Ou seja, a própria OMS é inteligente, né? Muito inteligente. Ela falou da tributação, mas falou, olha, mas cuidado, porque se você aumentar muito o tributo do cigarro legal, você abrir a porta para o contrabando, fica muito mais barato. E o acordo quadro diz o que sobre o imposto? Que você tem que aumentar os impostos. Por isso que o Paraguai, a gente cobra isso do Paraguai insistentemente, pelas vias diplomáticas, mas enfrenta resistência óbvia, porque o lado de lá não quer aumentar. É dele aumentar o imposto dele também. Tem que ter uma alteração na questão tributária para os produtos brasileiros serem mais competitivos. Porque é óbvio, e mais uma vez o povo fala, o impacto do preço é diretamente relacionado ao aumento do imposto. Nós temos que realmente separar as coisas. Porque uma coisa é você falar dos aspectos de saúde pública, que não se discute. Outra coisa é falar o que isso representa em termos de afetar a nossa sociedade, as políticas sociais, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a questão de segurança pública, a questão da segurança entre os nossos próprios países. Então, o problema do contrabando de cigarro é um problema que já está reverberando para a questão da segurança pública há anos, há décadas, e que agora a gente traz uma questão muito problemática, que é a questão social. Ela está também envolvendo crianças e adolescentes no contrabando de cigarro. E esses meninos estão atuando também como carregadores, olheiros, bandeirinhas e outras denominações que existem nessas regiões de fronteira. Nós fizemos uma pesquisa em 3 cidades nefrálgicas para essa análise, que são Foz do Iguaçu e Guaíra, no Paraná, e em Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul. E constatamos que realmente isso vem ocorrendo, conversando com os profissionais ao redor dessas crianças, pessoas que dão aulas nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, assistentes sociais, policiais, ONGs, várias organizações e instituições ao redor dessas crianças. A questão se a demanda seria reduzida caso houvesse uma revisão tributária urgente, com certeza reduziria. Com essa medida de aumento do preço via aumento de tributação, não dando competitividade para o cigarro nacional vis-à-vis o cigarro ilegal, ele está criando não só um problema econômico, porque a gente perde divisas, a gente perde emprego, a gente perde uma série de questões nas variáveis econômicas, mas está reverberando para a questão social. O período de pandemia mostrou claramente que o preço está errado, o preço está equivocado, que subiu um custo lá no Paraguai e baixou a entrada dos produtos aqui por uma série de razões, pelo preço e também pelo o fechamento das fronteiras. Então isso tudo favoreceu a indústria nacional, geração de empregos, arrecadação de tributos e outras coisas mais. Então o que a gente fala há tempos, a ótica da oferta, que é a repressão na oferta ali do contrabando, imprescindível, necessária. Mas se o incentivo não for cortado... Exatamente. Mas se não tiver uma outra política concatenada, ligada mesmo, umbilicalmente, eu até digo umbilicalmente, uma política do lado da demanda, a gente não vai resolver esse problema em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ou seja, o que o professor Peri está dizendo é que nessas regiões, nas localidades que são a porta de entrada do contrabando, tem que ter política de Estado, tem que oferecer assistência social, tem que haver combate ao crime, etc. Mas se, na outra ponta, da oferta do produto barato, criminoso, que entra, se isso não for combatido, não vai adiantar nada. Um economista, me desculpe os meus colegas, um economista não pode ficar analisando só o mercado nacional, o mercado lícito, e deixar para trás o mercado ilícito, não computar isso na seara da análise econômica, na seara da análise econométrica, em hipótese alguma. Aumentar o imposto só vai aumentar o contrabando. E, consequentemente, essas coisas negativas todas que nós falamos, indiscutivelmente. Causa e efeito. Causa e efeito. Então, repito, aumentar os impostos só vai aumentar o contrabando. E manter os impostos do jeito que está, vai manter essa coisa do jeito que está. A gente precisa repensar a questão tributária e fazer uma revisão mesmo, uma revisão sobre isso, né, sobre esse aspecto. Porque quando uma pessoa pensa que um produto, né, que tem alta fidelidade ao consumo,
aumentando o preço, vai diminuir o consumo, isso, de certa forma, pode ocorrer desde que, né, esse produto não tenha substituto. Afora as políticas de Estado, essa política da revisão de tributos, ela também tem que ser uma política de Estado. A palavra-chave desse debate é: o contrabando só vai ser realmente, de certa forma, equacionado via, evidentemente, todas essas políticas de Estado que têm que estar presentes na sociedade brasileira, independente do contrabando ou não, mas aqui na questão do contrabando, a revisão tributária, até porque isso veio dos nossos pesquisados. Quem pensou que, ao subir o preço via aumento de tributos ia baixar e aumentar a arrecadação, os dados mostram, né? Sensacional. Então a gente já mostra por dados, né? Então, alto lá, tem estudos equivocados sendo veiculados na mídia que estão realmente precisando de uma revisão, né? Entre 2013 e 2019, enquanto a participação do mercado do cigarro lícito apresentava tendência de queda, a participação do mercado de cigarros ilícitos aumentou consideravelmente, Fernando. No Brasil tem uma regra legal que fala o seguinte: nenhum maço de cigarro pode custar menos do que R$5. Assim, e depois tem imposto, tem tudo em cima, mas no mínimo é 5. Isso significa que qualquer contrabandista que conseguir vender abaixo de 5 já entrou competitivo. Já entrou competitivo, perfeito. E essa política de aumento de imposto, única e exclusivamente contribui para o contrabando, com essa reverberação toda de problema social, de problema de segurança e de problema cultural também, sem impacto nenhum no consumo de mercado que migra do legal para o ilegal. Então, se a gente fizer uma revisão da política tributária, o ilegal vai migrar para o legal e não vai ter aumento de consumo. E somente o aumento da repressão, o Coronel colocou muito bem isso, ela está cada vez mais competente, mas ela por si só não é suficiente para o combate no mercado ilegal. Logo, o contrabando de cigarro deve ser visto como uma questão holística, compreendendo o lado da oferta e da demanda. O DOF viu o contrabando de cigarros passar do romantismo, né, dos sacoleiros, para a posse das organizações criminosas. E isso traz uma série de consequências. Em princípio, pode parecer um crime simplesmente que fere a questão aduaneira, mas ele é muito mais complexo do que isso. Nós dizemos que há um rastro de sangue por trás da prática do contrabando de cigarro. Há toda uma complexa rede criminosa que atua em cima de roubos, furtos, homicídios, ameaças, tráfico de drogas, tráfico de armas. É importante que a gente combata, enfrente esse crime não só de uma maneira isolada. Nós nunca podemos fazer o enfrentamento simplesmente vendo o contrabando como um crime simplesmente aduaneiro. Ele tem que ser entendido dentro dessa complexa rede criminosa que compõe hoje não só Brasil e Paraguai, mas toda a América Latina. Isso é muito evidente no trabalho de enfrentamento ao contrabando de cigarros, a parceria, a comunicação, a ligação das diversas modalidades criminosas, principalmente na região de fronteira. Para você ter uma ideia muito exemplificativa disso, boa parte dos veículos que transportam essas cargas de cigarros ilegais são roubados ou furtados. Então aí é primeiro crime, a violência que são geradas não ali na fronteira, em vários outros estados, para alimentar o contrabando de cigarro. Nós temos também o compartilhamento de pessoal e logística do tráfico de drogas, do tráfico de armas, com o contrabando de cigarros. Nós já temos visto apreensões de grandes cargas de cigarro nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, utilizado pelas organizações criminosas como moeda. Coronel Wagner, na sua visão, quem vive a realidade ali das fronteiras, que é o seu caso, que está trabalhando na linha de combate ali, quais seriam as medidas, do seu ponto de vista, que o Brasil precisaria adotar para combater esse comércio ilegal? Fernando, a repressão ela é muito importante, mas ela não, por si só, ela não resolve o problema. Esse crime de contrabando, especificamente o cigarro, ele não pode ser enxergado como eu repeti aqui várias vezes, um simples crime aduaneiro. Ele está enredado com outros crimes muito mais complexos. Eu nem citei aqui, mas poderia falar aqui da lavagem de dinheiro, né, que envolve
Outro problema gravíssimo, e nós não podemos enfrentar esse crime somente com atividade repressiva. Nós fazemos o trabalho de repressão, nós estamos comprometidos com o trabalho de repressão. Mas, mais uma vez, ela não é suficiente para impedir ou para resolver o problema do contrabando de cigarros. E um fator preponderante para isso, em relação à repressão, nós temos 25 mil quilômetros de fronteira no Brasil. Este evento apresentou importantes conclusões sobre o mercado ilegal de cigarro. Entre elas, eu vou destacar então, porque a gente está terminando, as seguintes, muito importante. Número 1, que as ações de repressão, principalmente na fronteira do país, são absolutamente necessárias, mas não são suficientes para resolver o contrabando no Brasil. 2, uma possível ação de diplomacia entre o Brasil e os países vizinhos, muito bom, mas não é o caminho, já que a produção de cigarros no Paraguai emprega, proporciona renda e paga impostos para o governo daquele país. 3, a ratificação da Convenção Quadro para o controle do tabaco pelo Paraguai não parece que trará efeitos imediatos para reduzir o problema, é o que a gente está vendo. 4, o aumento de impostos para o produto, o cigarro, pode agravar a questão do contrabando, o que já vem sendo demonstrado, reduzindo a arrecadação e os postos de trabalho, além de tornar a indústria nacional menos competitiva. Tem números sobre isso. 5, reduzir a diferença de preços entre as marcas ilícitas do contrabando e o mercado legal do Brasil pode inibir esse contrabando sem aumentar o consumo do cigarro no Brasil. 6, é urgente, todos os palestrantes aqui disseram, uma revisão do sistema tributário no Brasil que seja efetiva para combater o mercado ilegal de cigarros, e a mudança já tem o apoio dos brasileiros, porque quando se explica para um brasileiro como seria isso, é muito maior do que a maioria dos brasileiros o apoio a essas medidas.